boa noite, gente. Que alegria encontrá-los nessa quarta-feira à noite. Hoje é dia 12 de agosto de 2026. Estamos a um mês de Rosh Hashanah, então já os preparativos, ultimando os preparativos, né, para Rosh Hashanah. E temos a imensa alegria hoje de estudar um pouquinho de Torá junto com o nosso querido Moré Celso Zilbovícios. Desde já, super obrigado, Celso. Realmente um prazer poder te ouvir, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? As bênçãos da ocupação com a Torá são as A seguintes. Baruch palavra atah me Adonai. preocupa, a Baruch palavra me atah assusta. Eu sei, Baruch atah Adonai, você não tem problema com isso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. Amém. Amém. והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך ופינו ובפי עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאים וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל עמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Amém. Celso, Bom, palavra é sua. boa noite, gente. É um prazer enorme voltar para o grupo. Enfim, e como disse o Davi, nesse momento, né? Amanhã, quer dizer, agora, né? Nesse exato momento, a gente inicia Rosh Chodesh. Apesar que é o último dia do mês de Av, e amanhã à noite, o primeiro dia do mês de Elul. E não é à toa, né, que a distribuição das parshiot faz com que Parashat Shoftim caia nesse momento, né, nesta abertura, vamos dizer assim, de um período importante. Mas eu diria que Parashat Shoftim eu sempre considerei, na minha perspectiva judaica, na minha perspectiva de ser humano, uma das parshiot mais importantes da Torá. Talvez eu vou tentar mostrar para vocês isso hoje. Por que que eu considero uma das parshiot onde aparece uma temática que eu considero fundamental para o ser humano e que, de acordo com o que está na Torá, ela é fundamental para o judaísmo, né? E nós vivemos um momento extremamente delicado e, ao mesmo tempo, estamos adentrando este momento teológico, né? Vamos dizer assim, do que chamamos de Heshbon HaNefesh, digamos, do processo de eh, fazer uma retrospectiva do que passou nesse passado recente desse ano e analisarmos de uma forma crítica, reflexiva, vamos dizer, quem somos, o que queremos, para onde vamos, o que fizemos e como fizemos, como seres humanos, como judeus, e não foi um ano fácil. E, enfim, não tem sido, né? Os últimos 3 anos, principalmente, não tem sido muito fácil, mas eu acho que é muito importante a gente se voltar para essa questão de Parashat Shoftim. Bom, como o nome diz, ela começa já com uma palavra extremamente é, misteriosa, por um lado, e no mundo contemporâneo bastante conhecida. Shoftim, juízes. E mais do que isso, não são só. A Paraxá já começa logo de cara trazendo uma outra palavra. Não são só juízes. Shoftim beshotrim. Hoje a gente diria que são policiais no hebraico contemporâneo, mas, digamos, mais do que isso, né, as traduções aparecem justamente como polícias ou guardiões, guardas, vamos dizer assim, melhor, né? Shoter, guarda.
Enfim, esses personagens vão adentrando o processo, ou a Paraxá, com um compromisso, né? Eu vou falar algumas coisinhas, depois quero ouvir vocês, claro. Um compromisso, de certa maneira, de um código civil para o povo que iria entrar logo, logo na sequência, né? A gente lembrando que nós estamos em Dvarim, Deuteronômio, Moshe está fazendo o seu discurso final, e ele traz, então, nessa paraxá, a questão do código civil, de como que esta sociedade que vai está sendo formada vai se comportar na Terra Prometida, né? Lá onde a Giovana está. Não é à toa que eu estou falando isso, porque eu estou trazendo um pouco para a contemporaneidade, né? E as preocupações que a gente tem com todo esse processo. E ele diz, né, na sequência, que temos um jeito especial de julgar e mais ainda. E aí, uma das primeiras perguntas clássicas que aparece na Torá é um mistério. A Torá, de repente, traz uma palavra repetida. Vocês sabem que a Paraxá, talvez, se vocês todos falassem com quem conhece Parashat Shoftim, imediatamente viria a frase famosa da Paraxá. E é uma frase que há séculos se tenta estudar a razão pelo qual a palavra está repetida, né? Tzedek, tzedek, tirdof. Então, acho que essa é uma das primeiras questões que a gente pode abordar é essa questão desta frase. Tzedek, justiça. Tradução, justiça. Né? Então, seria como justiça, justiça. E a Torá usa um verbo que eu acho fantástico. E por isso que eu sou tão apaixonado por esta frase. Ela poderia muito bem dizer: seja justo, ou julgue com retidão, como ela mesma fala depois. Mas ela não fala isso. Ela usa um verbo em hebraico, né, que é extremamente importante para quem vai estudar Parashat Shoftim. Tzedek, tzedek, tirdof. Ou seja, lirdof, em hebraico, é perseguir. Então vejam vocês que a Parashá já se abre com essas personagens, Shoftim Shotrim, não é? Juízes e policiais designarás para ti nas tuas tribos, né? Que o Eterno teu Deus te dá e julgarão o povo com reto juízo. Então a gente sabe pela Paraxá que esses personagens têm que. Aí está claro, né? Tem que julgar as pessoas com retidão. Até aí tudo bem, está ótimo, né? Lembrando que a gente, há alguns anos, já algum tempo atrás, antes da guerra de Gaza, antes do 7 de outubro, tivemos tentativas de modificação do sistema judicial em Israel, que deu uma. E que foi usado, inclusive, esta paraxá, muitas vezes como um argumento contrário às tentativas de reforma do sistema judicial em Israel. Mas isso é uma outra conversa. Mas aí continua a Torá dizendo, não, aí ela não fala mais sobre esses juízes e shoftim e shotrim. Ela já não fala. Aí ela fala com nós, com os personagens que estão lendo. Não distorcerás o juízo. Não farás distinção de pessoas e não tomarás suborno. Forte isso. Já começa logo de cara. A Torá não, ela não enrola. Ela diz o seguinte: você vai julgar direito porque o suborno, por exemplo, cega os olhares humanos, né? Vejam vocês como isso é forte. E aí, né, ela fala porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. Vejam vocês quantas vezes aparece
tudo que se relaciona à justiça logo no comecinho, né? E aí vem a frase famosa. Em português, eu estou usando a tradução do Jairo Friedling. Eu gosto muito porque ele fez uma tradução eu não abri o Plaut, mas ele diz a justiça e somente a justiça. Mas não importa. Tzedek, tzedek tirdov. Justiça, justiça perseguirás. Então, a minha primeira pergunta para vocês, né? Eu quero saber de vocês. Eu sei o que Rashi há X anos atrás falou, o que Saadia Gaon falou, não, mas eu queria ouvir de vocês. É como se vocês fossem fazer um midrash nosso hoje. Por que que a Torá resolve escrever duas vezes esta palavra? E justiça, justiça. E por que que ela usa um verbo tão forte, né? Ela, afinal de contas, já falou acima. Como é que a gente deve julgar? Na verdade, tem que julgar retidão, não pode ter suborno, não pode, ele cega os olhos, as palavras, mas ela fala logo em seguida: justiça, justiça perseguirás. Por que isso, gente? Vamos lá. Então, Renata, talvez por uma quê? forma de enfatizar. Oi, Oi, Celso. Eduardo. Eduardo, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo tranquilo. Talvez a forma de enfatizar a importância do termo e da forma como se deve procurar, que não é só ser justo, mas procurar ser justo, buscar aquilo como dada toda a importância, tão importante que a palavra foi repetida. Isso pode ser uma explicação, assim que você entende. É muito importante, porque essa é uma experiência muito pessoal, individual. Como é que a gente entende? Como é que isso entra dentro da gente de forma assim? Que mais? Por que talvez então perseguir? Por que você acha, Eduardo, que tem este verbo perseguirás? Não poderia, não seria assim, seja justo, justo. Mesmo que repetisse a palavra, né? Ela manda perseguir. Porque você procura a justiça. A forma de você ser justo é sempre procurar a justiça. A justiça ela é relativa também. Ela não é uma coisa empedrada. Então, quando você coloca para você procurar, você está sempre procurando ser justo nas mais diferentes situações, nos mais diferentes tempos, com as mais diferentes pessoas. É uma Isso, forma de você procurar, de não ter uma coisa concreta, de uma coisa quadrada, mas sim de uma coisa que você vai procurar em todas as situações. maravilha. Lu, fala. Eu vejo que a justiça, para cada pessoa, é de um jeito, porque dentro das minhas crenças eu acho uma coisa justa, dentro das suas crenças você vai achar outra coisa justa. Então, talvez esse perseguirá é para a gente tentar ser justo, não olhando só para as nossas crenças, mas agir de uma forma justa, com uma neutralidade, assim, de um jeito mais imparcial possível, assim. Porque eu acho que a justiça é complexa, né? Porque cada um acha uma coisa justa, diferente do outro. Para uma sociedade não daria uma bagunça isso, Lu? Se cada um olhasse para uma justiça, talvez uma das formas da gente pensar nisso é que talvez haja uma justiça para nós e uma justiça que esteja voltada para o outro. Pode ser? De repente, né? Vamos à frente. Kátia, Oi, boa noite, Morecelso. boa noite. É, o que eu faço uma analogia também com a justiça até dos homens, que tem aquela balancinha, né? De repente, para que haja equilíbrio, né? Então, eu vejo muito isso, que a justiça ela se relaciona muito ao equilibrar. Então, por exemplo, pessoas mais favorecidas, menos favorecidas. Eu, se sou mais favorecida, eu tenho que buscar favorecer quem não é. E isso é um equilíbrio. Podemos Faz colocar, sentido? em vez de menos favorecido, pessoas ou grupos vulneráveis, de alguma Também. maneira? Isso faz sentido, todo sentido. Isso. Pode ser que tenham caminhos distintos, não é verdade?
uma coisa é a justiça para nós e outra coisa é a justiça voltada para outros grupos, né? Pode ser. Quem mais? Isabelle, depois Silvia, não sei quem levantou primeiro. Acho que é a Silvia, depois a Isabelle. Boa noite, Moura Celso. Boa noite, Boa todo noite. mundo. O que eu entendi também, que eu li nessa paraxá, o papel do juiz, ele nos diz que não pode favorecer nem aos ricos e nem aos pobres. Ele tem que ser justo com todos os humanos em geral, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem o papel do juiz, que não pode ser corrupto. Isso está tudo ali na paraxá dessa semana. Uhum. Mas aí, em primeiro lugar, e que eu sempre olhei os meus estudos, é primeiro a gente saber se julgar e se responsabilizar pelos nossos atos. Então, antes de julgar os outros, nos julgar. Será que eu fiz certo mesmo antes de apontar o dedo e três dedos voltarem para mim? Então, é ser responsável pelas nossas palavras, nossas ações, e não Isso tem condenar muito a as ver, pessoas. e isso tem muito a ver com o nosso momento que nós estamos adentrando, né? Quer Sim, dizer, tem uma sim. justiça que é você com você mesmo. Sim, eu acho que primeiro a gente tem que parar e nos julgar Uhum. perante um momento histórico, ou um momento no contexto familiar, trabalho, tudo. Então, pensar 10 vezes antes de ser reativo, né? De se Uhum. expressar de uma maneira egocêntrica, vamos dizer assim. Né? Foi isso que eu mais me Ótimo. cativou nessa paraxá, né? Sobre Maravilha. É, juízes, ser especificamente, policiais, não, etc. não só essa paraxá tem muita coisa, mas agora eu acho que vale a pena a gente se ater com essa questão da justiça à justiça, né? Porque depois vai entrar um pouco do poder executivo. Nós estamos falando do poder, vamos dizer, entre aspas, o poder legislativo, né? Ela é tão rica que ela traz dois poderes da sociedade civil. Isabelle, Oi, tudo oi, bem, Celso? tudo bem. Vamos lá. Eu Eu vou, acho. eu vou fazer uma pergunta que eu faço para os meus alunos quando estão online. A gente não pode te ver? É porque eu estou meio descabelada. Essa é a resposta que os meus alunos trazem. Vamos lá. Eu acho que é fazer de uma injustiça para alcançar algo que parece correto. Eu acho que é essa parte. E também eu acho que é tipo assim, dar força e profundidade aos mandamentos ou ao mandamento, entendeu? Isso. Aos mandamentos. Aos Perfeito, mandamentos, pronto. perfeito, perfeito. Eu acho que isso é uma Obrigada. coisa que eu já vou resgatar isso também. Fala, Michel, boa noite. Tá mudo, tá mudo, não dá para ouvir nada. Boa noite a todos e todas. Muito bom te ouvir, Celso. Vejo duas coisas com essa coisa da repetição. Eu acho que uma primeira coisa é que justiça tem a ver com tem dois lados. Justiça nunca tem um lado só. Sempre tem duas pessoas ou uma entidade, uma pessoa. Então, tzedek. Justiça para os dois lados. E Ótimo. outros dois lados é a justiça terrestre e a justiça divina. Então, nós temos que buscar, perseguir, né? E não é algo que a gente recebe. A justiça a gente não recebe. É algo que a gente tem que conquistar. E por isso, Tiridó. Obrigado. Muito bem. Quem que está em nome de Keilat Neshama é o Agnaldo? Meu Shalom, More, Deus do mas céu. não, estou no Beseder Gamur, Brasil. Beseder Gamur. A Níbia Brasil, ele Daqui a... mandou para Eretz, a Ah, Níbia Brasil. ok. Então, Tá alegria bom. ouvir, Não tem alegria ouvi-lo. problema. Só uma pequena participação aqui, mais poética. Salmo 92, Sadik Katamar e Frah. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como os cedros do Líbano. Eu penso que uma justiça minha em 2020 é uma justiça diferente de 26, porque eu cresci, eu aprendi. Justiça é algo pela poética, que é algo de alguém que está em crescimento. Então, justiça, Ótimo. justiça.
seja, de acordo Ótimo. com a época, eu posso estar um pouco mais coerente ou menos coerente. Rodar. Muito decente. Davi quer dar um pitaco? É, Você achou que ia te deixar quietinho? não, pode, não tem problema nenhum. Eu estou só ouvindo aqui também, não quero ficar provocando. Eu sempre penso, né, nessa questão da justiça, do perseguir, assim, eu entendo como uma coisa incessante, uma coisa que você tem que fazer com todas as suas forças. Você não deve abandonar, você deve ser resiliente, você deve ser insistente, né, nessa questão da justiça. A justiça não pode ser uma coisa que você deixa de lado por qualquer motivo, né? Então, por mais difícil que seja, eu acho que a gente tem que estar sempre muito focado nessa questão da justiça. E a repetição tem o que o Michel falou faz muito sentido, eu acho também esses dois lados, tal. Enfim, já ouvi falar muitas vezes, né, de você buscar justiça com justiça também, né? Então essa repetição teria a ver com a maneira de como você busca a justiça, né? Então também, enfim, faria algum sentido dessa maneira, né? Maravilha, obrigado. Obrigado a todos, gente. Eu fiz isso. Oi, desculpa. Não, 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 pode. desculpa. Não, vai, vai, Não, vai, vai. eu quis de propósito, não sei quem mais quer falar, se a Carol quer falar também, mas eu quis de Eu ia propósito. falar exatamente o que o Michel falou, que se a gente perseguir a justiça aqui neste mundo, é para também tem a outra parte, a justiça divina, Você, né? Na vocês realidade. são feras, vocês são feras. Eu quis, na verdade, fazer esse exercício do auto-midrash, porque Eu acho posso muito falar uma importante, de coisa? vez em... Oi, desculpa. Quem quer falar? Eu posso falar uma coisinha? Pode, Giovana. Estava pensando aqui que este tzedek pode ter, tem vários sentidos, lógico, porque sempre tem vários sentidos, senão não seria o judaísmo. Mas digamos, é, existe o nosso tzedek, que é do Olam Hazé, deste mundo, a justiça deste mundo, as leis deste mundo. E mesmo nesta época em que estávamos no deserto, estávamos prestes a entrar em Eretz Israel, então já tínhamos as nossas leis, a Torá, os 10 mandamentos, a Torá. E tudo está na Torá, as mitzvot, tudo que temos que cumprir. Amém, Bezerat Hashem. Então, uma tzedek seria fazer a justiça dos humanos, com a compreensão humana sobre a Torá com a inspiração de Hashem. E existe um tzedek que ele não vem do humano, mas ele vem de Hashem. E é a misericórdia de Hashem que faz com que nós permaneçamos neste mundo, estudando a Torá, como estamos fazendo agora, neste momento. E é a misericórdia dele, é o tzedek dele que nos mantém de pé. Outra coisa que eu vejo neste tzedek seria, por exemplo, o maná. O maná que nos era dado no deserto, de Yom Rishon a de Yom Shishi, né, no caso, a de Yom Hamishi, né, Shishi, era um maná que caía dos céus e alimentava o nosso povo. E nos alimentava, porque estávamos lá, todos nós. E quando chegava no Shabat, então caíam dois Duas manot, porções. no caso, dois manot caíam, porque no Shabat não trabalhamos, então caíam dois. Então seria também tzedek. Aquilo que nós trabalhamos para ter é um tzedek. E aquilo que a Kadosh Baruch Hu nos dá de acréscimo por cumprirmos seus mandamentos é o outro tzedek.
E também eu vejo no Tzedek Tzedek que pode ser as tábuas da lei. O que eu quero dizer com isso? Quando Moshe Rabbeinu ele subiu ao Monte de Sinai pela primeira vez, ele recebeu umas tábuas da lei. E depois ele quebrou, porque teve a questão do Avodazará, com o bezerro de ouro, etc. e tal. E depois ele subiu novamente e voltou com as novas tábuas da lei. Talvez isso também seja o primeiro Tzedek e o segundo Tzedek. E Tudo é talvez o Tzedek, possível. né, tudo é possível. E tem também aquele Tzedek Tzedek, que sejam Não, os dois anjos que quando nós acendemos as velas do Shabat. O anjo do bem não, diz sim, né? Tem Giovana, vários tem possíveis, é só dois. uma contribuição. Eu acho que assim, é que eu acho que nesse momento eu entendo essa tua alegoria da duplicidade. Eu diria que nesse momento a Paraxá está tratando dos homens, digamos, e acho que de certa maneira ele está dizendo para julgar, para usar a justiça com retidão porque cega os olhos. Então, acho muito bonita essas alegorias que você traz. Ao mesmo tempo, eu acho que nesse momento a gente fala, digamos, de um processo, de um código civil mesmo, nesse momento, né? Agora, talvez, Jacobson, fale você e eu continuo com a sequência. Eu me lembrei do discurso do grande Martin Luther King, que ele disse que o que incomodava não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E ali também ele trata da justiça, da sociedade, da vulnerabilidade dos grupos menores. Também eu me lembro do profeta Amós, né, que ele fala muito sobre isso. E o que incomodava em relação a isso, a gente não pode ter uma relação inteiramente direta com o sagrado em detrimento de uma sociedade que não trata bem os pobres, os explorados, os escravizados e os vulneráveis. Muito bem, muito bom. E eu queria seguir nessa tua concepção. É claro, gente, que a gente podia ficar aqui uma noite inteira, cada um na sua interpretação, uma um pouco mais alegórica, como lindamente a Giovanna trouxe, e assim, digamos, como o Jacobson trouxe uma perspectiva mais política, de certa maneira. Ou o Michel, que trouxe uma alegoria também muito, muito bonita da justiça divina e a justiça terrena, né? É sobre essas duas justiças, inclusive, que a gente vai tratar a partir de amanhã em Elul até Yom Kippur, né? São dois níveis de justiça. A justiça divina que perdoa no Yom Kippur e a justiça humana que não perdoa. Vocês sabem disso, né? Que Yom Kippur, na verdade, perdoa as justiças, as iniquidades com Deus. Com o homem, a gente tem que buscar entre nós mesmos. E acho que essa é uma questão importante. Talvez a gente vai nessa duplicidade, e voltando muito para o que o Jacobson falou, na verdade, essa é uma questão extremamente importante, que eu considero como ela extremamente judaica, de olhar para si próprio e para o outro, como se a gente tivesse o compromisso, né, o compromisso de usar uma justiça com relação a nós, né, com o nosso Heshbon HaNefesh, com a nossa espiritualidade, com a nossa introspecção, que é o que vai acontecer, como somos convidados a partir de amanhã, a cada toque do shofar do mês de Elul, né, a entrar em contato com essa justiça nossa e a justiça que nós temos para com os outros, porque senão seria uma justiça só a ser perseguida. Então, essa é uma noção talvez importante, trago dentro de tudo isso que vocês falaram, de forma tão brilhante, e não há certo ou errado, como eu falei para vocês, o nosso auto-midrash, cada um tem sua interpretação e cada um tem a sua forma cômoda de estar lidando. Agora, o verbo perseguirás é que eu acho que é importante. Então, se a gente tem essa duplicidade de níveis de justiça, que são compromissos nossos, aí vem um compromisso da Torá e diz assim, e acho que tem muito a ver com o que o Davi falou, de certa maneira, de algo permanente, mas dinâmico.
O verbo perseguir talvez está nos trazendo uma noção de que você persegue algo permanentemente. Ela é um conceito no judaísmo absolutamente dinâmico e não é estático, né? E acho que é o que, de certa maneira, o Aguinaldo trouxe de forma muito interessante. Quando ele fala em 2020, nós não éramos os mesmos que 2026, porque nós estamos o tempo todo, talvez, buscando, perseguindo esse processo de justiça e talvez, gente, aí nasce um conceito místico importante que todos vocês ouviram falar já, que está muito ligado com o verbo perseguir, que tem a noção do tikkun olam, essa experiência judaica mística, né, que vem da Kabbalah, desse processo místico do aperfeiçoamento do mundo, alguns dizem conserto do mundo, tikkun, mas que é esse processo que está ligado permanentemente a essa perseguição da justiça. É como se a gente fosse, digamos, não só adequando ao tempo, mas se aprimorando no conceito de justiça. Faz sentido um pouco para vocês isso? Quer dizer, esse processo no dinamismo, e talvez isso justifique um processo de Heshbon HaNefesh a cada ano. Porque, com certeza, o nosso Heshbon HaNefesh, a nossa contabilidade da alma, né? O nosso acerto de contas interno, não é o mesmo do ano passado. Não é o mesmo de 2 anos atrás e de 3 anos atrás. E esse é um processo que a gente, nesse dinamismo judaico, e aí eu queria aí, antes da gente continuar na Paraxá, dizer para vocês que, de certa forma, esse misticismo do Tikkun Olam, através do verbo perseguir, nessa duplicidade de justiças, seja justiça terrena, seja justiça celestial, né? Aquelas imagens que daqui um mês nós vamos ler, né? Vocês sabem que no Musaf a gente vai ler talvez uma das descrições celestiais mais lindas do tribunal, né? Quando Deus está sentado, vocês todos conhecem a reza de Unetan Etokef, quando Deus está sentado, né, e conta a cada um de nós como o pastor conta suas ovelhas, né? Vechotem kol yad bo, né? E assina com a nossa assinatura no seu livro. Então veja, isso talvez é uma das descrições dessa uma das justiças. Mas nós temos o compromisso divino, gente, e espiritual. Eu acho que essa é uma das coisas bonitas do judaísmo, do Tzedek, Tzedek, Tirdof. Tzedek, Tzedek, Tirdof significa o pacto com Deus. Faz parte do ingrediente absolutamente essencial do nosso pacto como judeus, como povo, como sociedade, inclusive buscando a presença divina, buscar a justiça, não só a nossa, não só conosco, consigo próprio, mas essa que Jacobson falou, lembrando Martin Luther King, muitas vezes com os mais vulneráveis. Não é à toa, gente, não é à toa, e não sei se vocês sabem, que muitos dos movimentos defensores dos direitos humanos judaicos sempre usou esta frase como um dos símbolos da sua luta por direitos humanos. É como se essa frase fosse o lema, digamos, judaico da defesa dos direitos humanos. Eu acho isso brilhante. Acho isso de uma beleza maravilhosa, porque isso é um compromisso, inclusive, do nosso pacto com Deus. Estar com Deus, trazer Deus para a nossa presença de certa maneira, perseguir a justiça. E essas duas justiças, seja quais forem elas, cada um para si vai interpretar. Faz sentido para vocês isso, gente? Né? Eu acho que esse é um dos insights que eu queria trazer para vocês nesse processo de Rosh Chodesh Elul e de véspera já quase de Yamim Noraim. Nesse processo. Quer dizer, quando a gente for daqui um mês rezar o Netan Etokef, né, de uma das rezas mais imponentes que eu, na minha opinião, temos, não só no Mahzor, mas todo o calendário litúrgico
do judaísmo, nós começamos. Aí sim, e isso é a última coisa que eu queria falar sobre isso é o seguinte: apesar da Paraxá começar a falar sobre em terceira pessoa, né? Ele fala, Shoftim veshotrim, e eles vão julgar com retidão. Imediatamente, Moshe, no seu discurso, já fala conosco, com aquela, farei vocês. Portanto, o judaísmo não é só um judaísmo, digamos, passivo, que deixa a perseguição da justiça para os juízes e para os guardas. Entenderam isso? Quer dizer, nós somos responsáveis, cada um de nós, feitos à imagem divina, temos o compromisso de olhar para estas duas justiças, seja quais elas forem, seja a justiça interna, nossos compromissos como pessoa, eu ser justo com a sociedade. Ben Adam lachaveró, como dizemos em hebraico, é o homem e seu próximo, e para os outros. O compromisso coletivo que nós temos de perseguir a justiça, e não é à toa, gente, que a Torá fala tantas vezes, né, do órfão, do necessitado, da viúva e de todos aqueles que precisam de algum tipo de auxílio da sociedade civil, de alguma forma, dentro desse processo da justiça. E aí, gente, na verdade, a Parashá de Shoftim traz uma coisa mais ainda. Ela fala: olha, dentro desse processo, quer dizer, nós já falamos, quem julga, né, o que julga é uma justiça ambivalente, muitas vezes bipolar, dupla, e quem julga não são somente Shotrim Beshoftim, somos todos nós, de alguma forma, ao alcançarmos ou lermos que nós temos que perseguir a justiça. E aí ele fala também como julga, né? Julga com retidão, julga pensando em todos. E vejam vocês a beleza, pensem vocês que isso de alguma forma aparece, seja sob inspiração divina, seja o homem que escreveu, seja, enfim, qual for o estudo acadêmico da Torá, nesse sentido, aparece há milhares de anos. Nós não podemos ouvir uma única só testemunha. Vejam como era impressionante. Aparece em Shoftim, diz assim: não acredite numa única fonte. Ouça no mínimo duas ou três outras versões, outras duas ou três testemunhas. Isso consta da Paraxá, gente. Agora, o que lembra isso para nós na nossa contemporaneidade? Nós estamos vulneráveis ao quê? Que nós temos que ouvir várias fontes. A Torá dando uma pista para nós que a justiça, ou essa justiça dos homens, faz com que a gente tenha que ouvir várias versões. Nós estamos na era. Oi? Jornalismo, Jornalismo. notícias. Notícias, fake news, é isso mesmo, Carol. É isso mesmo. Veja vocês como a Torá já nos dava uma pista, dizer o seguinte: cuidado com fake news. Cuidado com o que vocês estão lendo, ouvindo, mesmo que seja um ato criminoso. O judaísmo jamais julga ou jamais determina uma sentença a partir de um único testemunho. Sabiam disso? No direito talmúdico, se vocês forem ver o direito talmúdico, vocês sempre vão ver, né? Por exemplo, questões financeiras. Começa uma Masechet chamada eh, não é, acho que não é Sanedrin, acho, enfim, agora não me vem, Baba Metzia, se não me engano. Baba Metzia. Ele fala, por exemplo, questões financeiras de Vrei Mamunot Bishloshá. Ele começa essa Mishnah com isso, ou seja, questões financeiras em três. Três pessoas têm que julgar. Perceberam isso? Quer dizer, a justiça judaica, ela toma esse cuidado para sempre ouvir várias versões. Muito bem. E aí, mais do que isso, né? Vocês veem que a Paraxá. Alguém quer falar sobre isso também, gente? Como é que vocês veem a questão? Vejam vocês a profusão que nós vivemos hoje de informações da internet, né? E a possibilidade de fake news, né? Nossos países vão viver agora
Giovana em Israel, nós aqui no Brasil vamos viver agora uma profusão, um festival, gente, de fake news, né? Todo o processo eleitoral israelense, todo o processo eleitoral brasileiro vai estar recheado de discursos buscando justiça, né? Todo mundo buscando a sua própria versão da justiça, o que é bom como Tikkun Olam, o que é bom para a sociedade, nós vamos ouvir milhões de discursos, né? E em quem a gente acredita? Esse é um alerta que Parashat Shoftim traz, da gente tomar cuidado. E aí, mais do que isso, gente, vejam vocês, né? Alguém lembrou, eu não sei se Jacobson foi quem lembrou Amós, e Amós é extrema, talvez um dos profetas mais políticos que tenha na nossa seleção de Neviim, dos 24 Neviim, sejam eles os grandes ou os pequenos. Amós traz consigo essa concepção não da justiça trabalhista, inclusive. Amós retrata no seu livro a questão dos direitos trabalhistas. Vocês veem que é o seguinte, a Paraxá não se contenta em trazer Tzedek, Tzedek, Tirdof. Ela diz o seguinte, vocês vão precisar ter alguém, líderes. Vocês vão ter um rei. A Paraxá já está dizendo. Depois vai ter todo o processo de nomeação, de ungimento, né? De como é que é nomeado o rei. Vem Saul, vem Davi, vem Shlomo, e uma sequência depois de vários e vários reis. Mas ele avisa na Torá uma coisa. Este cara, e aí entra no poder executivo, vejam vocês que ele traz dois poderes numa paraxá só. Os juízes, né? Shoftim, Shotrim, e aí vem o rei. Como é que ele fala sobre o rei e que é muito interessante, né? Ele fala que vocês vão ter um rei, ele não pode ser subornado, ele não pode ter muito dinheiro, ele qualifica quem que governa o povo. Então vejam vocês que a Parashat Shoftim, né, eu disse para vocês no começo que Parashat Shoftim é quase um tratado de código civil da sociedade, porque quando ele fala da justiça, a justiça, ele fala não só sobre os juízes, não é só sobre quem julga oficialmente o grupo, mas quem é que governa, qual é o perfil da pessoa que vai liderar, que vai governar, né, esse povo. Então ele fala, né, o rei não pode não pode ser subornado, o rei não pode ter, digamos, nenhum tipo de vantagem sobre os outros. Ele tem que ser uma pessoa do povo. Ele não pode ser, inclusive, um estrangeiro, ele tem que ser morador. Por quê? Porque é ele que conhece a realidade do povo. Ele tem que ser um do povo. Vejam vocês, pessoal, como é importante para a nossa contemporaneidade, para Shat Shoftim, e como a gente anda na corda bamba com essas questões, né? Em todos os lados do mundo. Agora não é nem mais uma questão só de Brasil, Israel, mas em todos os lados do mundo, como esta questão está em pauta do perfil dos líderes e de como a gente, digamos, tem a cada dia confrontado com informações, com fake news, que às vezes dificultam a gente a ver e a julgar, a usar aquela prerrogativa que a Torá nos deu, de que nós também temos que fazer nossos julgamentos sobre quem são essas pessoas, que dignidade essas pessoas têm, né? Muito bem, gente, né? E eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso que eu acabei de falar? Eu falei bastante já. Agora falem vocês um pouquinho. Nós temos mais alguns minutos, né? O que vocês acham sobre isso, né? O que vocês acham sobre isso aparecer numa paraxá tão rica, né? Fala, Jacobson. Pois é como a gente sai da Paraxá, que na verdade é como se ela, na verdade é atualíssima, século XXI, né? E a Claro. gente vê, como tu citaste ali, eu acho que até foi a Silvia que falou alguma, e tu falaste que tal colocar o termo vulnerabilidade, né? E aí nós estamos dentro de uma sociedade, vamos nem falar da sociedade planetária, mas dentro da nossa própria.
E essa paraxá vem ao encontro, tá entendendo? Ao encontro dessas carências, dessas minorias vulneráveis, como também vai contra toda a injustiça que estamos a viver. E o que, enquanto seres humanos, judeus e tudo mais, que estamos inseridos dentro dessa justiça brasileira, como que devemos agir e tratar essas questões que tu falaste, que Martin Luther King também falou, e que Amós falou, que é tão atual a questão do profeta Amós dentro da sociedade brasileira, né? É algo assim que está aí diante de nós, em cada cidade, em cada rua, onde nós vivemos neste país que é quase um continente, nós estamos vendo toda a história do profeta Amós diante de nós. E mais do que isso, Jacobson, lindamente falado, e mais do que isso, Parashat Shoftim nos convida a pensar qual é o nosso papel frente a essa realidade. De que maneira a gente atua perante esta realidade? O judaísmo nos ensina, quando ele usa perseguir, né, tirdov, a não ser passivos. E muitas vezes a gente olha as televisões, as notícias, diz assim: nossa, que pena, mais uma mulher foi assassinada por feminicídio. Ou mais um homossexual foi assassinado, ou uma pessoa trans, e assim por diante, Mais né? uma Acho que essa, criança e sofreu mais do que pedofilia. isso, pedofilia, homofilia, enfim, Aham. ou uma sinagoga que foi atacada por mais um ato de antissemitismo e assim por diante. Mas mais do que isso, tem uma coisa que eu não falei para vocês, mas complementa no que você falou, que é uma das outras características do rei, ou seja, do líder que está governando esta nação, este povo. Ele diz uma coisa muito interessante, se vocês olharem. Depois, deem uma olhada no capítulo 17, né, Shoftim. Uma coisa interessantíssima que eu fiquei muito tempo pensando, ele fala, né? Somente não multiplicará para si cavalos, o rei não pode ter grandes bens, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Vejam vocês, não fará voltar ao Egito para multiplicar. Quer dizer, a Torá está nos dizendo que este rei não pode nos levar a uma regressão com o intuito de ganhar mais cavalos. Obviamente, tudo isso é muito metafórico, né? Mas vejam vocês, o rei não pode nos levar à primitividade. O rei tem que nos manter no tempo presente e analisar a realidade como ela é, de certa maneira. Então, gente, nesse sentido que é muito importante, né? Quer dizer, esse processo que a gente vive, né? E eu fiz questão, a minha proposta hoje com vocês, de fato, era justamente trabalhar para Shat Shoftim sobre o olhar contemporâneo e o como que a lente judaica, né? Eu sempre falo que esses são valores universais, né? A justiça não é exclusivamente judaica, ela é um valor universal, mas a gente coloca uma lente. É como se a gente colocasse, digamos, pegasse uma máquina fotográfica, colocasse ou um filtro ou uma lente especial que dá um jeito judaico de olhar para essas questões. E essas questões são muito delicadas porque elas nos demandam manifestações, nos demandam, de alguma maneira, um posicionamento. E isto é judaico. Esse é o filtro judaico do Tzedek Tzedek Tirdof, de certa maneira. É você colocar essa lente judaica e dizer assim: o mundo não é perfeito. A justiça dos homens, que era talvez um conjunto de valores de 30, 40, 100 anos atrás, não é mais a mesma hoje. E nós temos a obrigação, talvez, de quando ele fala perseguir, de certa maneira, é adaptar a justiça. A justiça com um conjunto de valores importantíssimos, de que essa retidão ela é permanente, essa resiliência que o Davi citou na fala dele, né? Esse compromisso permanente de ser algo acima de qualquer coisa, né? E aí, gente, digo para vocês, no judaísmo, né,
E a mensagem de Yamim Noraim, a mensagem teológica de Yamim Noraim, ela traz essa questão tão fortemente de que nós não estamos falando só da justiça divina, não é só do Netanetokev lá, daquele senhorzinho sentado no trono celestial, né? E com os anjos apressados, o Malachim Echafezum, né? E diz a reza, né? Eu estou vendo Hilo Readá, né? E com tanto temor, senão a gente fica só voltado para a justiça divina e para as alegorias da justiça divina e a gente perde a noção da justiça entre os homens, para os homens, com os homens, feita pelos homens, né? Eu acho que essa é uma questão. E eu acho, talvez aí, voltando e amarrando o raciocínio, gente, talvez uma das formas da gente ver justiça, justiça perseguirás, é justamente essa. São essas duas justiças que vão entrar em jogo agora em Yamim Noraim, né? E que nós temos que perseguir. A pergunta, talvez, do Heshbon HaNefesh, que vale a pena a gente falar, é: nós estamos perseguindo essas justiças? Ou nós estamos passivamente esperando o perdão divino, como nós vamos fazer em Yom Kippur? Será que é o suficiente passar as 25 horas de jejum, como o meu xará, o profeta Isaías e Shayahu, vai falar, e vocês vão lembrar a Haftará do Musaf, da leitura da Torá matinal de Yom Kippur, e essa talvez é um dos símbolos mais importantes. Eu trago ela para cá porque eu acho que ela tem muito a ver com Parashat Shoftim, né? Ishayahu, o Isaías fala nessa Haftará, diz assim: é esse o jejum que vocês estão fazendo? Vocês estão esperando o quê? Enquanto vocês continuam explorando os seres humanos? É isso que vocês chamam de jejum? Vocês lembram muito bem dessa Haftará e eu acho que ela é inesquecível. E é isso que é nesse contexto que Isaías está falando. Não é uma justiça só. Não é só o perdão divino. Não é judaico a gente ser passivo só nas alegorias teológicas da figura divina. É extremamente judaico e fundamental. Por isso tem duas vezes, gente, na Torá esta justiça, justiça. A justiça dos homens. O quanto a gente faz, e por isso o Tikkun Olam. Por isso é o momento, gente, né? Eu sei que a gente está terminando o máximo em 9h30, mas era isso que eu queria trazer para vocês, às vésperas de Rosh Chodesh Elul, quando todos os dias do mês de Elul nós vamos ouvir o shofar, para que nós nos ouçamos as nossas próprias justiças. Em que momento nós estamos conosco mesmo? Quanto nós estamos perseguindo justiça? O quanto nós estamos atuando por essa justiça? O quanto nós somos merecedores, inclusive, do perdão divino? Lá em Yom Kippur, daqui 40 dias, mais ou menos, né? Quando a gente vai afligir nossas almas, nós temos que aprender a valorizar essa aflição das almas. Talvez uma das pistas é justamente essa: perseguir o tempo todo a justiça e somente a justiça. Tzedek, tzedek tirdof. Talvez aí a gente vai valer, vamos ser dignos, gente, do jejum que nós vamos fazer, do processo de Heshbon HaNefesh, da contabilidade da alma, e nós somos dignos de escutar o som do shofar penetrando na nossa alma, porque é este som que nos reverbera e nos renova permanentemente, anualmente, o contrato de Tzedek Tzedek Tirdof, e da gente julgar nós mesmos, pensarmos no outro, no vulnerável, naquele que precisa de justiça e que talvez não tenha como nós temos, né? E é com isso que eu termino, gente, desejando a todos um Chodesh Elul
extremamente rico, para que a gente possa chegar em Yamim Noraim dignos de Tzedek Tzedek Tirdof. Sermos nós próprios, nossos próprios Shoftim, nossos próprios Shotrim, não ficar só esperando esses personagens, assumirmos nós mesmos os papéis de Shotrim e Shoftim, da sociedade, do mundo, né? Acreditando que a gente pode crescer, construir algo melhor. Era isso, gente. Obrigado, Celso. Quero Mensagem, ouvir. Obrigada. mensagem super importante, realmente, para esse momento que a gente está vivendo, não só do calendário, né, mas do mundo em que estamos vivendo, né, principalmente. Jacobson, eu já te dou a palavra. Deixa eu só aproveitar um minutinho antes de. Espero ter contribuído. Com certeza absoluta. Já levantou um monte de interrogações na cabeça de todo mundo, tenho certeza absoluta. E temos um mês para nos preparar, isso é muito bom, né? E por falar em nos preparar, a gente vai ter duas atividades nas próximas 2 semanas, aliás, uma nesse domingo já, né? E uma na semana que vem, nessa direção de nos prepararmos para Yamim Noraim, já dentro do mês de Elul. Então queria que lembrar todo mundo que nesse domingo, dia 16, às 4 da tarde, 16, nós vamos ter então um debate sobre o filme A Odisseia, com a Mônica Gutmann e o Jorge Gabbani. Acho que eu conheço. Acho que você conhece, tenho Acho que eu impressão que você conheço. conhece. Assisti e li o livro. Tive que fazer trabalho na Universidade de Literatura, não é, Moré? O Então venha, Moré. JB. Venha, JB. Pega um avião e vem. Domingo, às 4 da tarde, aqui. Para quem quiser participar, se inscrevam, né? A gente já mandou o link para inscrições já algumas vezes. Se alguém não achar, tem no grupo, principalmente no grupo, tem vários convites. A gente pode mandar amanhã mais uma vez para quem por acaso perdeu. Isso nesse domingo. Não vai ser na Rua Bahia, nem vai ser na rua. Enfim, vocês vão receber o convite, o endereço direitinho da Laila, mas vai ser, já adianto, vai ser na Vila Madalena, tá bom? Mas o endereço vem pela Laila para quem se inscrever. Vai ser no Pacaembu. Eu quero Vai ser no assistir Pacaembu, é online. verdade, desculpa. Até eu já estou me confundindo, eu já estava pensando no outro. É verdade, vai ser no Pacaembu. Então, onde foi Shavuot? Vai para adiantar. Mas tem que se inscrever, tá bom, gente? Porque vai ter lista na porta, por questão de segurança, né? E até para a gente tem uma limitação do número de pessoas que cabem na sala que a gente vai usar dessa vez, tá? Mas obrigado. E no outro sábado, no sábado dia 22, à tarde, a gente vai ter uma palestra super interessante com a Rabina Dália Marx. Esse sim vai ser na Vila Madalena. E é uma palestra sobre o surgimento de Yom Kippur. Tá? Ela fez uma proposta bem interessante, que a gente achou bem interessante, de falar um pouquinho como foi esse arco entre o que acontecia no templo e o que fazemos hoje em Yom Kippur, que o Celso tão bem trouxe para a gente, né? Então ela vai contar um pouco sobre esse histórico aí. E ela é uma pessoa incrível para quem acho que a maioria de vocês não a conhece pessoalmente, né? Mas ela é uma pessoa realmente que vale muito a pena conhecer. Tá? Ela é israelense, mora em Israel, mas ela fala espanhol, então acho que a gente vai pedir para ela falar espanhol. Ela é casada com um argentino, né? Então tem essa facilidade. E ela está no Brasil por alguns poucos dias, né? Então é uma oportunidade incrível e, não diria única, mas é uma das poucas oportunidades de ouvi-la aqui no Brasil, né? Claro, dá para ir para Israel e ouvi-la em Israel também, ou nos Estados Unidos, que ela está com alguma frequência, ou na Alemanha, como a Lu bem lembrou outro dia, né? Ela também está na Alemanha com muita frequência, foi onde eu a conheci, inclusive. Então isso é no dia 22, às 4 da tarde, já não lembro mais o horário. 4, 5, 6, 5, 6, 7, é isso? Ixi, como que foi o convite? Eu já não lembro mais. Espera só um segundo, gente, para não falar besteira. Cadê isso aí? Puxa vida. Aqui.
às 4 da tarde. É isso mesmo. Então, os dois eventos são às 4 da tarde, tanto desse domingo quanto do sábado que vem. E no sábado que vem a gente vai terminar com Avdalá, tá bom? Então, para quem gosta de Avdalá, é uma boa oportunidade. A gente vai fazer Avdalá junto com a Rabina. Acho que vai ser bem bacana, tá bom? Fora isso, continuam as nossas atividades normais, não vou ficar repetindo, terça, quarta, etc, etc. Quinta-feira tem, na semana que vem, tem curso de Talmud, a segunda aula. Para quem não se inscreveu e quiser fazer, ainda dá tempo. Fale com o Morel Celso. E por fim, grandes festas. Rosh Hashanah e Yom Kippur estão chegando. O link também já foi mandado algumas vezes. Se alguém não tiver, por favor, peça. Inscrevam-se, garantam seu lugar. Vai ser uma coisa muito bacana. Está sendo preparada com muito carinho pelo Moré Celso Feierman, pela Morá Flávia Virgínia, os nossos Hazanim, né, a Flávia e o Maurício, e os nossos músicos. Então, não percam a oportunidade de passar tanto Rosh Hashanah e Yom Kippur em comunidade. Acho que é isso. Agora o Jacobson queria perguntar alguma coisa. Jacobson, JB. Era para o Moré Celso. Pode falar, Moré Celso. Não, tudo bem, que realmente é uma sumidade, é um prazer, uma honra ouvi-lo. Mas em relação do que tu falar, eu fiquei a pensar sobre a passividade em relação à perseguição dessa justiça. Como Martin Luther King disse que o que incomodava era o silêncio dos bons, dos justos, tudo mais. Então, a pessoa também pode ser julgada por ver, por não agir, por estar passivo, mesmo que ela não tenha, vamos dizer, infligido algo assim que venha de juízo. Quer dizer, simplesmente cruzar os braços diante de tudo que a gente vê, como Isaías 58, que tu falaste aí, que ele está falando sobre o verdadeiro jejum, visitar os órfãos, viúvas e tudo mais, e o que Uhum, Amós também, o profeta Amós fala. Então, a uhum. passividade também é passivo de ser julgado também. Seria isso? Absolutamente, JB. Na verdade, a passividade é não perseguir. Por isso que a Torá usa tzedek, tzedek, tirdof. Perseguir significa ser ativo e não passivo. Esse é um elemento judaico de como lidar com a justiça. E por isso que ele fala para você perseguir. A Tatirdov, quem conhece hebraico, sabe que está no imperativo na segunda pessoa. Você vai perseguir. Não é os shoftim e shotrim que vão ter no povo. Entendeu? Esta noção de corresponsabilização da justiça, que é extrema, faz parte da lente judaica, entendeu? Somos todos responsáveis por sermos justos. E essa passividade que você fala é anti-judaica, não é nada judaico, né? Eu acho que essa é uma questão. Por isso que enfim, agora a gente não vai, mas eu acho que falei na aula que eu estava, talvez numa das vezes que eu falei no Neshama sobre Shoah, às vezes a gente tem uma tendência teológica a perguntar onde estava Deus na Shoah, né? Porque, de certa maneira, a gente busca uma explicação, talvez divina, para aquela crueldade, barbárie, tragédia, mas a pergunta tem que ser feita: onde estava o homem? Homem, claro. E essa é uma questão, dessa pergunta, é que a gente tem essa questão do perceber que talvez o homem não persegue a justiça como deveria perseguir. E por isso que o tempo todo a gente tem que renovar isso, né? Esse é um processo, entendeu? O perseguir é não ser passivo, é se manifestar. Por isso que eu acho maravilhoso quando Abraham Yoshua Heschel falava da marcha que ele fez com Martin Luther King, ele dizia: meus pés estavam rezando. Pernas, minhas pernas. O rezar no judaísmo é, de certa forma, dialogar com o divino sobre também essa justiça, né? Não é à toa que a gente fala todos os dias, né? A gente agradece, né? Que Deus nos deu, né? Nos renova, né? Sherzarta binishmati, que nos devolve a alma para justamente usar o bom senso todos os dias.
Ok, gente. É isso, JB? Faz sentido? Nossa, jurassicamente faz sentido. Ok, gente. Então, espero ter contribuído alguma Obrigada, coisa para as Celso. reflexões. Um beijo para vocês. Beijo. Obrigada. Vamos ver, talvez domingo. Rodesh Tov Li... para todo Rodas Tov, mundo. Rodas Onde Menuel. estou? Beijos para todos. Abraço, Obrigado. beijo. Onde foi? Onde que eu saio? Por aqui. Espera. Eu